A videoaula de hoje é a correção da segunda atividade de ciências do sexto ano, PET 4. Atividade 1. Qual a importância dos métodos de separação de mistura? A separação de mistura é muito importante. Devemos lembrar que a maioria das substâncias na natureza se encontram na forma de mistura. E trabalhos em laboratórios, indústrias, necessitam trabalhar com substâncias puras. Dessa forma, necessitam ter a presença da separação de mistura para isolar essa substância, uma vez que as reações químicas lá têm que ser bem precisas. Vou dar um exemplo na produção de um medicamento. Você necessita da quantidade exata daquela substância que está misturando e de uma forma pura para ter a exatidão da reação química que estará ocorrendo. Outro exemplo que eu posso citar da importância da separação de misturas é o fornecimento do gás oxigênio nos hospitais. Para poder obter esse gás oxigênio, teve que se conhecer muito como se separa essa mistura desse gás dissolvido na atmosfera. Outro exemplo é quando nós estamos no tratamento da água. Nesse caso aqui, nossa água aqui em Montes Claros é feita pela Copasa. A Copasa ela passa por vários processos de separação de mistura para tirar os poluentes da água que ela está captando. Vou dar um exemplo aqui para você nessa imagem. Aqui eu tenho uma represa, a qual ela está captando uma água, essa água nesse caso não está potável. Ela chega na Copasa e ela vai passar por 3 processos de separação de mistura. O primeiro processo de separação de mistura é a floculação, onde ela recebe uma substância, sulfato de alumínio, e aqui nesse momento começa a formar flocos, espumas de sujeiras que são retiradas na parte de cima. Posteriormente, essa água fica parada, a sujeira mais grossa vai descendo, depositando na parte de baixo. Esse processo nós chamamos de decantação. As sujeiras que não decantaram, que são mais leves, serão retiradas pelo processo de filtração. Então, aqui nesse processo de tratamento de água, nós estamos tendo presença dos 3 tipos de processos de separação de mistura, vendo quanto que é importante conhecer esses processos de separação de mistura para o nosso dia a dia. Atividade 2. Por que a água ela é denominada solvente não universal? A água é considerada solvente não universal porque ela dissolve a maioria das substâncias. Então, vamos dar um exemplo aqui. O açúcar e a água. A água consegue dissolver o açúcar de forma que a gente não consegue mais visualizar o açúcar. A água também com o sal. A água consegue dissolver o sal de forma que a gente não consegue visualizar o sal. Então, a maioria das substâncias acabam a água conseguindo dissolver com grande facilidade. Atividade 3. Cite uma vantagem da destilação simples em relação a outro processo que é a evaporação. Quando a gente faz uma destilação simples, normalmente quando a pessoa está utilizando, ela tem o objetivo de obter no final tanto o líquido quanto o sólido, que estava dissolvido naquele recipiente. O que é diferente quando a gente trabalha com a evaporação, porque quando a evaporação está presente, você só vai obter o soluto, que no caso seria o sal. A água ela vai se perder, o líquido vai se perder. Então, essa é a vantagem que nós temos da destilação simples em relação à evaporação. Na evaporação, o líquido evapora e só fica o sólido. Na destilação simples, você consegue separar os 2 componentes, ficando o líquido e o sólido. Aqui eu vou mostrar para vocês como funciona o processo de destilação simples. Aqui, nós temos a mistura, um soluto e um solvente aqui dissolvidos. Aqui nesse momento, no processo de evaporação, o líquido vai sendo evaporado, esse líquido vai sendo armazenado aqui, porque ele evapora e aqui ele volta ao seu estado de líquido, então vira vapor, depois retorna ao estado de líquido, e aqui nesse finalzinho, no final vai ficar o sólido que estava presente. Então no processo de destilação simples você vai ter obtenção do sólido e do líquido, o que não acontece no processo de evaporação. Você põe, por exemplo, a água com sal para evaporar, no sol, no final você vai ter somente o sal e a água vai estar, sumiu, evaporou. Aqui um outro processo de destilação comentado no PET, que é essa destilação fracionada, que é diferente da destilação simples. Qual a distinção? Na destilação fracionada, estou trabalhando só com líquidos dissolvidos. Na destilação simples, eu estou falando de um soluto e um solvente, um líquido sólido, né? Da presença de líquido e sólido. E aqui
Na fracionada, apenas líquidos. Nesse momento, você vai também aquecer, só que esse aquecimento você vai controlar a temperatura. Nesse controle de temperatura, você vai primeiro obter a substância líquida que tiver menor ponto de evaporação. Então, nesse caso, ebulição. Nós temos aqui, vai sair primeiro o gás combustível, depois nós vamos sair na gasolina, depois o nafta, depois o combustível de aviões, o óleo diesel, combustível para navio, o óleo lubrificante e no final sobra esse betume. Então, aqui nós vemos um processo chamado de destilação fracionada do petróleo. Você conheceu neste capítulo alguns métodos para separar misturas. Agora indique os métodos que podem se aplicar em cada caso. Água e álcool. São 2 líquidos. Se eu estou falando em 2 líquidos, eu tenho que fazer a destilação fracionada, porque nesse momento são líquidos. Água e sal. Água, líquido, sal, sólido. Então, eu posso usar a destilação simples. Petróleo, presença de líquidos, com pontos de ebulição muito próximos. Então, destilação fracionada. Até a próxima videoaula.